Às vezes, meu maior público vem do Reino Unido, na maioria das vezes. Às vezes, meu maior público vem dos Estados Unidos. E às vezes, muito raramente, vem da Austrália também, apesar de eu morar na Austrália. E eu venho constantemente alertando os australianos sobre o crescimento do islamismo. E como a esquerda suicida vai destruir a Austrália também, assim como estão destruindo o Reino Unido. Mas o principal motivo pelo qual a maior parte do meu público vem do Reino Unido é porque, na minha opinião, o Reino Unido é o campo de batalha. O Reino Unido não é apenas nosso berço cultural, mas também é o Estado na linha de frente em nossa guerra contra o avanço do islamismo. E se houver algum país que vai cair para o Islã, ou se houver algum país que vai ser o primeiro a lutar contra o islamismo, esse país será o Reino Unido. E o que quer que aconteça no Reino Unido vai servir de modelo para o resto do mundo ocidental, não só para a anglosfera, mas para todos os países ocidentais. E os Estados Unidos também são únicos, pois são os mais poderosos, são a menina dos olhos, o auge da civilização ocidental. É a força, é o poder econômico por trás de tudo. Então, mesmo que estejamos focados no Reino Unido, os Estados Unidos não ficam muito atrás. Lembre-se, mesmo que todo o mundo ocidental caia, se os Estados Unidos permanecerem de pé, eles podem libertar todos os nossos países ocidentais. Os Estados Unidos podem fazer isso. Então, se os islamistas também sabem disso. Por isso, eles estão vindo atrás dos Estados Unidos. Eu sei que os americanos gostam de se ver de uma forma diferente. Tudo bem. Mas esse não é momento para ser complacente, certo? Os islamistas estão vindo atrás dos Estados Unidos. E me desculpe dizer, os democratas não são mais os democratas do passado. Os democratas de hoje estão cada vez mais sob a influência de AOC, Mamdani e daquele comunista Bernie Sanders. Eles são contra o Ocidente. É isso, são contra o Ocidente. Eles não amam os Estados Unidos. Aos olhos deles, os Estados Unidos e o mundo ocidental em geral são opressores. Eles são racistas. Eles são historicamente racistas. Portanto, cada tijolo que construiu a civilização ocidental precisa ser desmontado. É assim que eles veem o que é uma visão suicida, porque esses liberais brancos cheios de alto ódio que seguem os democratas ou o Partido Democrata, eles também vão acabar sendo sacrificados. Então, não estou interessado em mudar a opinião deles. Estou mais interessado em mudar a opinião das pessoas que estão no meio. Pessoas que até agora não prestaram muita atenção às guerras culturais ou que não viam o multiculturalismo como uma espada perigosa que vai ser usada para decapitar ou destruir a civilização ocidental. Assista a isso. Assista a isso. Eles estão vindo. Esse não é momento para complacência. Esse não é momento para pensar: ah, sabe, nós somos a América, somos imunes a isso. Não é hora para isso. Assista a isso. Um dos melhores exemplos de empatia suicida em tempo real é a cidade de Hamtramck, em Michigan. Confira este vídeo com Philip Miller falando sobre o que ocorre em Hamtramck, Michigan. E aparentemente Queers for Palestine, bem diferente de Palestine for Queers. Um ótimo exemplo de empatia suicida em tempo real é a cidade de Hamtramck, em Michigan. Acredito que foi a primeira cidade nos Estados Unidos a autorizar o chamado muçulmano para a oração matinal. Os liberais da cidade queriam proteger os direitos dos muçulmanos. Muita gente de Bangladesh e acho da Armênia chegava à cidade. E essas eram as pessoas que eram muito a favor dos direitos LGBTQ. Então eles acolheram muitos refugiados em sua pequena cidade, que eventualmente se tornaram a maioria. O que ocorreu foi a eleição do primeiro prefeito do país e o conselho da cidade passou a ser inteiramente muçulmano. É um exemplo de como é preciso ter cuidado com consequências não intencionais de boas intenções, pois naquela cidade este ano proibiram a bandeira do orgulho. Agora a cidade tem um conselho e prefeito muçulmanos que retiraram todas as bandeiras do orgulho e as mulheres liberais. Isso é muito engraçado. Na verdade, fiz vários vídeos sobre isso. Isso aconteceu lá em 2023. Olha isso. Até o The Guardian escreveu um artigo sobre isso. Sentimento de traição e desânimo liberal quando cidade dos Estados Unidos liderada por muçulmanos proíbe bandeira do orgulho. Desânimo dos liberais. Eles estão chocados, eles ficam tipo, como isso aconteceu? Desculpa. Como isso aconteceu, seus idiotas? A gente vem avisando vocês há anos. Tem gente que vem avisando há décadas. No momento em que os islamistas tomarem o controle, a primeira reunião que eles vão fazer com a comunidade LGBTQ da cidade conquistada vai ser no topo de um prédio. Seus idiotas. Quem estava por trás de todo esse movimento agora está tipo, o que está acontecendo? E agora estão sendo completamente repreendidos. E isso me lembra o comunismo, onde os agitadores e os revolucionários são apenas idiotas úteis para as pessoas que querem tomar o poder.
Chad, é literalmente sobre isso que você estava falando. Quero dizer, é perfeito. É tão perfeito que vocês, idiotas de gênero queer, dois espíritos furry, acharam que isso ia dar certo com os jihadistas. E não só isso, pessoal. Temos a diáspora iraniana que vem nos alertando há anos e também tem ganhado força. Eles vêm falando para vocês sobre essa aliança entre os comunistas e os islamistas. E por algum motivo, por mais brutais que os comunistas sejam, vocês sabem, eles são brutais sim. Os comunistas mataram muita gente no século XX, por mais brutais que sejam. Mas quando se trata da luta pela supremacia entre comunistas e islamistas, adivinha quem sempre vence? Sempre são os islamistas. Você já se perguntou por que o século XX está cheio de revoluções comunistas em países cristãos, mas não houve sequer uma revolução comunista no mundo muçulmano? Já se perguntou por quê? Sabe, havia comunistas no Paquistão, havia comunistas em Bangladesh, havia comunistas no Irã. Você sabe o que aconteceu com eles? Mesmo sendo brutais, os comunistas são menos brutais que os islamistas. Nós pensamos na brutalidade comunista, Mao, Stalin, Pol Pot. Se houvesse um islamista, se houvesse islamistas concorrentes na União Soviética, no Camboja ou na China, eu garanto a você, Mao, Stalin, todos eles teriam sido mortos pelos islamistas. É esse o nível de brutalidade dos islamistas. Os islamistas são os piores de todos eles. E nós temos esses idiotas de cabelo roxo, usando piercing no nariz, sujos, perdedores, lacradores, LGBTQ, gays por Gaza, idiotas, passando pano pra eles. Por quê? Porque pessoas brancas são racistas. Eles destruíram a África. Me lembra, Dave, daqueles memes. Achei esse cachorro na rua, mas é um carcaju no banco de trás do carro que você deixou entrar. Sabe? E você fica tipo, você sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser despedaçado por esse bicho porque está fazendo carinho no animal. É mais ou menos assim. E eles simplesmente entraram usando o sistema. E nesse caso é empatia tóxica, certo? É essa compaixão, essa suposta compaixão por pessoas que não são como eu. Tipo, eu fui chamado de racista por tanto tempo. Preciso provar sem dúvidas que não julgo pela cor da pele. Vou valorizar tudo sobre as pessoas, não só a melanina, mas também sua cultura. Vou trazer também a forma como eles fazem seus rituais e teremos o chamado para a oração. E eu já acordei cedo de manhã, em alguns países ao redor do mundo, com o chamado islâmico para a oração. É uma sensação muito estranha, porque você percebe que não está no controle aqui. Veja, Dave, vivemos muito tempo sob um falso senso de segurança, pois somos muito mimados como país de primeiro mundo na América. A gente não entende como as coisas funcionam no resto do mundo. Lembro de um tradutor hondurenho, e isso é Honduras, onde as pessoas passam férias. Eu me lembro de estar em Seguitapec, nas vilas de Honduras. Meu tradutor não tinha um braço e perguntei, por quê? O que aconteceu com seu braço? Ele disse, um cara entrou no bar porque eu devia dinheiro e me atacou com um facão. Meu Deus, foi isso? Ele disse. Aqui resolvemos as coisas assim. Sintonize na América. Eu não vou para a América tão cedo. Teve um vídeo que viralizou na quinta ou sexta-feira, aconteceu na Espanha. Um imigrante do norte da África atacou essa pessoa com faca, tudo registrado em vídeo, mas não pode ser mostrado. Ele está todo ensanguentado e isso ocorre em Barcelona à vista de todos. Você traz essas pessoas violentas, de culturas violentas, onde para eles é normal te atacar por causa de uma banana, certo? Não exagero, isso já ocorreu e acontece quase todo dia. Talvez eu fosse assim se vivesse nessas circunstâncias desesperadoras, mas por que precisamos trazê-los? Esses idiotas progressistas, esses idiotas gays pró-Gaza vão fazer isso porque estão protegidos. Eles estão protegidos das duras realidades do mundo. Então olhe para essa mulher. Vamos ouvir rapidamente o que ela tem a dizer. Meus queridos americanos, este não é o momento de relaxar. Por favor, não alimentem sua arrogância. Ouçam o que essa mulher diz. Ela está tentando alertar vocês. Virgínia está se tornando islamizada bem diante dos nossos olhos. Isso é o que eu mostrei. Também comentei esse vídeo há 6 meses. Esse é um bengali, acho que deputado, talvez um deputado júnior, nem sabia que existia isso. Ele é bengali. Olha só quem é. Quando você elege muçulmanos ou islamistas, o que espera que façam? Mesmo que, como Mamdani, ele seja pró-LGBTQ, ele seja a favor da prostituição, isso te dá uma ilusão. Mehdi Hassan tenta nos convencer de que ele não é islamista. Mas aí ele participa, aí ele promove o Ashura, aquela batida no peito, porque ele é xiita, dos muçulmanos xiitas,
O que você acha que vai acontecer? Ele vai impor valores islamistas e te manipular porque você não gosta deles. Projeto de Lei do Senado da Virgínia, 624, apresentado no mês passado, janeiro de 2026, pela senadora estadual Saddam Islam Salim, uma democrata que representa o 37º distrito. O projeto de lei insere formalmente uma Saddam é Bengali. definição de islamofobia nas leis de agressão e lesão corporal da Virgínia. Ela define islamofobia como preconceito ou ódio malicioso contra o Islã ou muçulmanos. Mas isso se aplica mesmo que a suposta vítima não seja muçulmana. Basta que alguém afirme que você a tomou como alvo por uma conexão percebida com o Islã. Percebida. O projeto de lei orienta a Polícia Estadual da Virgínia, o Procurador-Geral e o Escritório de Diversidade, Equidade e Inclusão a rastrear e catalogar tais casos em um sistema de registro de crimes de ódio. Preciso argumentar que isso é inconstitucional. Só haveria crime de ódio se houvesse dano físico ou à propriedade. Dizer o que você pensa é simplesmente liberdade de expressão. Isso ocorre logo após a posse da vice-governadora muçulmana eleita da Virgínia, Ghazal Hashmi, que é paquistanesa. Eu me lembro de ter coberto essa notícia também. Uau, uau, uau. Falo sobre isso há muito tempo e acompanho tudo, mas por algum motivo parece não desacelerar. Eles estão crescendo, e a influência deles está crescendo, pessoal. Não se surpreendam se a lei Sharia se tornar obrigatória na Commonwealth da Virgínia nas próximas semanas. Eu costumo brincar que, uma vez que os islamistas tomem o controle, assim como aconteceu em Hamtramck, que quando os islamistas chegaram ao poder, a primeira coisa que fizeram foi simplesmente banir as bandeiras LGBTQ. E os gays que apoiam muçulmanos ficam: o que houve? Uma coisa engraçada sobre a tomada de poder pelos islamistas seria ver a cara desses idiotas, desses lunáticos woke idiotas que têm bajulado o Islã e facilitado a ascensão deles. Mas eu sei, brincadeiras à parte, nós não vamos sacrificar a civilização ocidental só porque alguns idiotas, lunáticos, woke, estão passando por uma fase na vida deles. Porque, vamos admitir, eu sei que muitos boomers também são lunáticos woke, mas muitos desses jovens, a maioria desses lunáticos de esquerda que bajulam o Islã, o islamismo, burcas, niqabs, Gaza e tudo isso, estão passando por uma fase. A maioria dos jovens é liberal. A maioria dos jovens quer ver um mundo diferente. Sabe, tipo, vamos só dançar e abraçar todo mundo e viver em paz, sabe? Faça amor, não faça guerra. Esse tipo de gente. Mas eles superam isso conforme vão ficando mais velhos. Mas o problema é que leva anos para eles perceberem isso. Então, nós não vamos sacrificar a civilização ocidental só para esses idiotas acordarem da ilusão 10 anos depois e dizerem: ops, desculpa pessoal, nós ferramos tudo. Podemos reverter a islamização? Pode ser tarde demais até lá. Então acordem, pessoal. Parei de medir minhas palavras, ok? Lutem de forma brutal. Não precisam ser politicamente corretos. Se perguntarem: há Islã demais nos Estados Unidos? Sim, existe. Existem muçulmanos demais na América? Sim, há muçulmanos demais na América e na Grã-Bretanha. 10% da Grã-Bretanha agora é muçulmana. Então, esse é o motivo pelo qual estamos vendo cada vez mais a Sharia na Grã-Bretanha. Então, se você quer preservar sua identidade nacional, sua identidade histórica e cultural, você precisa parar de importar pessoas que têm identidades diferentes.